audiência de instrução designada de forma telepresencial, ou ainda antes de ser designada, se o doutor, a doutora já tem conhecimento de que o juiz tem o costume de designar as audiências sempre de forma telepresencial, ou só quando a parte se manifesta ele muda, enfim, já se manifesta. O que tem que ser feito nessa situação aqui? Solicite sempre, em regra então, que seja pelo menos de forma híbrida ou de forma mista, ou seja, que pelo menos as testemunhas elas compareçam de forma presencial. Primeiro, para garantir a incomunicabilidade entre essas testemunhas, né, que gere aí então o vício, porque as testemunhas elas não podem ter conhecimento, depoimento uma da outra, certo? Evitar também eventuais manipulações aí da parte contrária com as testemunhas, e também porque geralmente as testemunhas elas não têm condições, né, técnicas, cognitivas, às vezes elas têm uma internet que é limitada. Todo mundo hoje em dia tem internet, tem celular, é o que dizem, né? Mas nem sempre vai ser assim. E às vezes as pessoas, as testemunhas ou até o próprio reclamante, tem internet sim, tem celular sim, que daria em tese para participar da audiência de forma telepresencial, virtual, remota, que seja, mas ele tem uma internet ali que é limitada, tem os dados que não vai suportar horas de audiência. Nós sabemos que a audiência de instrução tem hora para começar, aliás, nem isso tem, né? Tem atraso muitas das vezes, mas não tem hora para terminar. E acaba, por vezes, durando o quê? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6, depende, pode durar até mais. Imagina se os dados móveis do seu cliente ou das testemunhas, né, vai suportar isso. É claro que tem também a situação do seu cliente, por exemplo, contratar mais pacotes de internet para aquelas testemunhas, mas aí tem a questão de que será se elas vão conseguir realmente estar na audiência, usar aquele aplicativo? Será se ela vai ter condição realmente? Entendeu? Então, assim, essa solução a gente tem adotado aqui e, assim, tem sido o melhor caminho de solicitar que seja pelo menos de forma híbrida, para que pelo menos as testemunhas compareçam ao fórum de forma telepresencial. Alguns casos também o reclamante, porque ele se demonstra com dificuldade, com dificuldade de acesso, de internet. E assim, o mais importante disso tudo, você tem que solicitar não só para as suas testemunhas, mas também para as testemunhas da reclamada, para, como eu disse, evitar que elas se comuniquem, né? Ou que a reclamada as manipule de algum modo, certo? E agora, tem que analisar se aquela situação específica, aquele caso em concreto, não comporta alguma exceção. Por exemplo, a gente já teve uma situação aqui que o reclamante, ele estava em um estado, a audiência era em outro estado, as testemunhas estavam em outro, porque assim, o processo a gente ajuiza agora, mas a audiência vai acontecer daqui não sei quando. E nesse tempo, várias coisas acontecem. O trabalhador muda de interesse, testemunhas também. E aí nessa situação, o que aconteceu? A gente não viu outro jeito a não ser continuar com essa audiência totalmente online, para possibilitar realmente a sua realização o quanto antes. E porque assim, de forma telepresencial seria possível? Seria possível, mas seria muito difícil, porque o reclamante, as testemunhas, teria que viajar, teria custos com hospedagem, alimentação. E às vezes a gente sabe, né, quando a gente está na prática, às vezes acontece de audiência desmarcada em cima da hora. E assim, como a pessoa está em outro estado, geralmente tem que se programar para viajar uns 2 dias antes. Então, assim, nessa situação específica, a gente analisou o caso e foi necessário realmente que fosse de forma 100% telepresencial. Então, assim, a regra é solicite de forma híbrida.
mas analise se o seu caso não comporta alguma exceção, tá certo? E tem aqui, para fundamentar esse pedido, que seja de forma híbrida, o ato conjunto número 6 de 2020 do CSJT e o artigo 824 da CLT, que trata da incomunicabilidade entre as testemunhas, e também a resolução 341 do CNJ, que os tribunais têm que fornecer salas para atender essas questões de dificuldade técnica, e também que não pode repassar essa responsabilidade aos advogados, né? Às vezes a gente fica tentando resolver e pega uma responsabilidade que não é nossa, e tudo bem, se é para resolver, se é para resolver logo, né? Mas às vezes isso pode nos trazer um problema muito grande, e às vezes a gente se compromete em levar a testemunha para um local tal, a testemunha não vai, ou então ela vai e você não consegue dar suporte, porque é só você, ou só você e a secretária, mas a secretária não tem conhecimento, enfim. Ou então a testemunha não vai para aquele local que você designou que ela fosse, né, para o seu escritório, qual local que seja, e aí você fica numa situação embaraçosa. Quando é o fórum, o próprio local já meio que intimida, né, a testemunha, a parte, a comparecer. Inclusive, nesse caso aí de audiência 100% telepresencial, a gente fez uma intimação, assim, constando o selo da Justiça, da OAB, do nosso escritório, com nossa assinatura, um documento, assim, coercitivo mesmo, falando para a testemunha que ela tinha que comparecer. Se ela não comparecesse, ela seria conduzida coercitivamente, com força policial, poderia ficar sujeita à multa, né? Que há previsão legal para isso. Então, assim, já deixando bem claro para a testemunha que ela teria que comparecer. Eu sei, é um favor, muitas das vezes, que a gente também tem que tratar a testemunha com essa sutileza, né? Com essa suavidade. Mas há situações que a gente precisa dessa forma, assim, intimidadora, para que de fato ela leve aquele ato a sério, né? Porque assim, uma testemunha não compareceu, às vezes dependendo ali dá para dispensar, mas dependendo, se ela for crucial para o deslinde do caso, terá que adiar a audiência, né? E aí é mais tempo. E nessa situação de pandemia, muitas varas estão demorando muito para designar as audiências. Então tudo isso tem que ser pensado, tá certo?